Muito boa tarde a todas e a todos. Mais um programa Conexão Ambiental, diretamente da UPTV, para todos vocês, nossos fiéis assistentes e todos aqueles que se vão somando semana a semana. Hoje nós temos a presença de um histórico militante ambientalista, histórico por el tempo, histórico por las actividades, los trabajos y las propuestas que se convirtieron en realidades en muchos años de su trabajo, tanto en la región del ABC como en el grande São Paulo y São Paulo, la ciudad también. Él es Pedro Camelo Filho, formado en Ciencias Sociales, presidente da ONG Terra Viva, ex-vicepresidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê, ex-coordenador da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Comitê também da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Pedro Camelo se vem a somar e foi convidado a este programa para podermos falar sobre as questões da sociedade civil, sobre las cuestiones de la representatividad de la sociedad civil en los colegiados, sobre las cuestiones de los recursos hídricos, en el caso particular, lo que sería ese comité de bacia hidrográfica do Alto Tietê, y también vamos a hablar un poco de las cuestiones de la educación ambiental, levadas por él en su organización, y aqueles desafios que a sociedade civil e que hoje todos necessitamos conhecer, tanto a sociedade civil organizada, que seriam as organizações não governamentais, como também a sociedade civil, que cada indivíduo faz parte dessa sociedade civil. Este é um espaço, como sempre falamos, democrático, onde o entrevistado tem toda a liberdade de expressar, de opinar y de transmitir información y divulgar lo que a él le parece que puede ser útil a la construcción de un espacio mayor para la sociedad civil, para toda la ciudadanía de este Brasil. Boa tarde, Pedro Camelo, um prazer ter você aqui. Boa tarde, Eduardo, muito obrigado por me convidar. Esse espaço, esse programa Conexão Ambiental é mais um espaço para que se discutam questões importantes da sustentabilidade e um espaço importante para as organizações não governamentais. Então eu quero agradecer a você o convite. Você falou da questão histórica, mas você também é um militante histórico dessa causa tão nobre, não é? E te agradeço pelo convite. Estamos à disposição para discutir alguns temas. Muito bem, muito obrigado a você e muito obrigado por reconhecer-me entre os históricos. Eu gostaria que você comece a falar sobre tua organização civil não governamental, Terra Viva, o trabalho que ela desenvolveu e que desenvolve, e todas aquelas questões que se ligam ao aprendizado e à experiência dessa organização. Por favor, Pedro. Bem, Eduardo, Terra Viva é uma organização não governamental, ambientalista. O nome dela é Terra Viva, Movimento de Resistência Ecológica. É uma das organizações mais antigas aqui do ABC e uma das mais antigas de São Paulo. Inclusive, nós ajudamos a fundar a SOS Mata Atlântica, quando eles iam fazer o trabalho de recolher assinatura e tudo mais, recorreram ao Terra Viva. Existem duas para fazer justiça. As duas organizações mais antigas são a Terra Viva e o MDV, do Virgílio, né? Então, o Terra Viva vem desde o começo dos anos 80 a batalhar. Foi criado para defender a Billings da ocupação irregular que se dava naquele momento no entorno, nas áreas de mananciais, e para lutar contra o bombeamento do esgoto do Pinheiros para a represa Billings, né?
uma das coisas que nós conseguimos já nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, foi depois de uma grande luta, fechamos a Anchieta, isso saiu na Alemanha, foi matéria na Europa, porque no Brasil só se falou no momento, mas a questão ambiental não tinha essa envergadura. Mas na Alemanha já tinha e isso foi amplamente divulgado. Nós fechamos a Anchieta para chamar a atenção naquela época. Fomos brutalmente reprimidos pela tropa de choque, muita gente ferida, não é? Mas nós conseguimos que em 89, 88, 89, o capítulo 46 da Constituição Estadual proibindo o bombeamento de esgoto para Billings. E nós fizemos isso com muita atividade. Nós recolhemos peixes que morriam na Billings por causa da poluição, e lá levamos para a porta da Assembleia Legislativa sacos de peixe podre. Quando estava na porta. O viaduto do chá, a CETESB. Então nós fizemos uma pressão muito grande. A pressão foi tão grande que os deputados, mesmo não entendendo, não querendo compreender a questão ambiental naquela época, tiveram que ceder e aprovar. Lógico que aprovaram com ressalva. Quando tem enchente em São Paulo, inundação, aí eles abrem as comportas e jogam o esgoto para a represa Billings. Como é nesse momento agora, eu fui ontem visitar a Billings. Uma pena porque aquele projeto que nós lutamos tanto do parque, Estrada Parque, está abandonado, o projeto está totalmente abandonado, não tem mais ninguém ali, e a represa está podre, aquela que é dali que desce para Henribora. A represa está, o cheiro horrível, né? Então nós temos mais de 30 anos, Terra Viva luta para defender essa grande amiga e aliada nossa, que é a Billings, né? Que hoje abastece inclusive não só a parte da região São Paulo, mas fornece está sendo tirado a água dela para jogar para o sistema Guarapiranga, né? Então, nesses 30 anos nós fizemos muitas coisas. Nós atacamos muito forte a educação ambiental popular. O que é isso? Sem nenhum recurso do Estado, sem nenhum recurso da iniciativa privada, o Terra Viva ia para os bairros, mobilizava a sociedade civil, e principalmente a sociedade civil, aquele cidadão que estava morando de forma irregular, porque ele não é ocupado. Terra Viva tem isso muito claro. Ele não é ocupado. Num país onde você, agora que está tendo casas populares, né? Esse país ficou 500 anos sem fazer casa popular. Então as pessoas tinham que morar em algum lugar e acabavam sendo vítimas de loteadores clandestinos. Esses sim tinham que ir para a cadeia, nós colocamos alguns na cadeia. Sofremos muita ameaça com isso. Gente mandando recado lá, olha, quando sair nós vamos acertar as contas. Porque eles sabiam que estava vendendo uma área que não podia ser vendida, que não podia ser ocupada daquela forma. O manancial sempre pôde ser ocupado, mas com uma metragem grande. Você podia ter um terreno de 10 mil metros e usar uma parte para moradia e o resto para conservação, né? Atuamos no Condema. O Condema de São Bernardo foi um dos primeiros também, quando o Maurício Waldman, né? O Maurício Waldman, nós indicamos ele para a prefeitura, foi um movimento, os ambientalistas que se mobilizaram e indicamos ele para ser secretário de Meio Ambiente, e com isso criamos o Condema, né? Para quem não sabe o que é Condema, Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? É o que deveria pautar a política ambiental do prefeito, né? O prefeito tinha que ouvir o Condema e assim tomar suas decisões quanto à questão ambiental na cidade. Mas os políticos não gostam muito dessa questão ambiental, né? A questão ambiental no Brasil ainda é muito parecido com a questão cultural. Você pega o Ministério da Cultura, ele tem um pequeno orçamento só para se manter. Você pega um outro ministério de obras e tudo mais, é gigantesco, ou seja, quando a cultura é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Desculpa, Camilo, também o Batista tem o orçamento que quer.
Exatamente, exatamente. Então, assim, o Terra Viva lutou muito, né, nessa questão, através do CONDEMA. Uma coisa que pouca gente sabe, que na Constituição Municipal de São Bernardo do Campo, os vereadores se recusaram a colocar o capítulo de meio ambiente, porque a maioria na época eram de vereadores ligados à ocupação do manancial. Então eles se recusaram, falaram que não ia ter nada na Constituição Municipal. O Terra Viva, mais o MDV, aí tem que fazer justiça, mais o MDV, mais a Associação Global do Nelson Pedroso, mais outras entidades, Brasil Verde, enfim, outras entidades da época, do Riacho Grande, o Hermínio, né? Nós nos mobilizamos, fomos para a rua e colhemos 400 mil assinaturas, fazendo assim uma emenda popular, o capítulo de meio ambiente foi aprovado por uma emenda popular, sem o apoio dos vereadores. Esse é o capítulo de meio ambiente de São Bernardo, foi uma conquista do movimento ecológico. Se mobilizou e conseguiu, através de uma emenda popular, colocar na Constituição Municipal. A nossa luta sempre foi em pró, como eu te falei, muito em pró da Billings, né? E sendo assim, vou pular um pedaço, depois dessa luta conseguimos o artigo 46, conseguimos fazer um trabalho muito forte com as lideranças dos mananciais, as pessoas que hoje estão defendendo o meio ambiente mais do que muitos políticos, mais do que muitas lideranças aí, porque compreenderam o que a gente falava, viram que nós não éramos inimigos deles, não é? E hoje a luta já não passa por se ocupa ou não, hoje a luta passa o que fazer com aquela cidade de mais de 1.200.000 pessoas que moram em mananciais, né? Em 2001 eu fui conduzido por unanimidade, aí estavam todas as grandes organizações, SOS Mata Atlântica, a ISA, todas as grandes organizações da sociedade civil. Eu fui eleito titular no segmento ambientalista para o Comitê de Bacia do Alto Tietê. Depois fui eleito vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no voto secreto, sem nenhum tipo de manobra, nada. Pedro, vamos a entrar nesse assunto logo depois de fazer algumas perguntas. Por lo que você diz, em aquela época a sociedade civil era militante, que se movimentava, se movia, se organizava para objetivos incrivelmente maiores, como você me está colocando, ou seja, no momento de reunir 400.000 assinaturas, a sociedade civil, naquela época não existia a rede los medios, a internet, era muito precário naquela época. Me imagino que foi um trabalho corpo a corpo. Trabalho corpo a corpo nas universidades, nas escolas, nos sindicatos, nos bairros. Nós mobilizamos a sociedade total. Tivemos que fazer essa mobilidade porque os vereadores não se interessavam por esse assunto. Agora, durante um período longo, e você acompanhou isso, eu sei que você tem essa clareza muito forte, o movimento ecológico era um movimento de militantes pela causa. Infelizmente, depois nos anos 90 para 2000, os políticos descobriram que meio ambiente era um grande negócio. Alguns empresários e alguns políticos descobriram que meio ambiente é uma moeda de troca, não é? É um grande negócio econômico. E passaram a fundar entidades exclusivamente para pegar recursos, e aí isso virou isso que você está vendo hoje. A quantidade de escândalo de entidade metida e não são pequenos valores, né? Não, são grandes valores. São grandes valores, né?
Então, infelizmente, essas entidades vieram só para pegar recursos. Tá? Entendo essa situação, la entendemos, eu la entendo, e os ouvintes, os espectadores de nosso programa já han ouvido várias manifestações que vão na linha que você está colocando. E todos estamos vendo, estamos participando, inclusive, que existe no movimento ambientalista muitos desses históricos, eu entre eles, como você falou, e pessoas novas que estão ingressando, que estão entrando à atividade militante, que hoje já é socioambiental, praticamente já não estamos falando mais, estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de socioambientalismo. Você falou sobre a educação popular, directa, sobre a educação do meio ambiente, com os problemas e o trabalho com os problemas próprios, reais. Não era aquela época simplesmente que não tinha que pingar a torneira, havia que tomar o banho mais, e com a latinha fazer tal coisa, e a garrafa fazer tal coisa. A coisa era muito mais séria, era a forma de viver, como você disse, e explicou para todo mundo aqui que está assistindo. As pessoas não moram aí porque, e não moravam e não moram aí porque eles escolheram, porque não tinham outra alternativa, não tinha outra possibilidade. Eu a essas pessoas las chamava de refugiados ambientais, de refugiados do trabalho, porque eles onde moravam não tinham água, onde moravam não tinham saneamento, não tinham eletricidade e não tinham o que comer. Eles não vieram como vai hoje uma pessoa aos Estados Unidos porque disse que vai ir a um lugar melhor para viver melhor e para ter um futuro melhor. Naquela época, os que vinham do norte e nordeste vinham para não morrer de fome. Sim. E isso temos que terlo muito claro, e todo mundo tem que ter muito claro que estas cidades, São Paulo, o grande São Paulo, se levantou desde o chão por esse povo. Sim, claro. Não há dúvida disso. Então, estou explicando isto porque justamente os filhos daqueles migrantes, os filhos que hoje estão entrando nos movimentos sociais, porque antes estavam um pouco fora, não porque queriam, porque não tinham espaço, a inclusão permitiu isso também, a inclusão social. Eles estão vendo que é uma época, um momento onde a sociedade civil tem que definir para que está, para que existe e a quem essa sociedade civil representa. Representa a que poderes essa sociedade civil. Pode falar você algo sobre isso? Sim, você veja, quando você tinha reconhecido Chico Mendes, grandes ambientalistas, defendendo. O Chico Mendes, quando ele defendia a Amazônia, ele não defendia a Amazônia de uma maneira purista, né? Defender a mata pela mata, não. Ele defendia um modelo de desenvolvimento econômico daquela região que é frágil, que é muito frágil. Por isso ele defendia os seringueiros e os castanheiros, né? Mas a Natura descobriu os castanheiros, descobriram outros, compra e vende como ecológico e ganha bilhões por ano com isso. Essa palavra sustentabilidade, ela veio no momento e ela não vem dos ambientalistas. Essa sustentabilidade, ela vem do seio do capitalismo, dos mesmos que detonaram as represas, detonam os mares, detonam as florestas. Porque para eles tem um sentido muito diferente a sustentabilidade. Para nós, sustentabilidade é você fazer uso daquele recurso sem acabar com ele, sem eliminar, para eles não, a sustentabilidade é diminuir onde se cria boi, onde se planta lavoura, tudo. Nos cursos d'água você diminui a mata ciliar, deixa ela no mínimo, para poder ter mais espaço para a cultura, da pecuária e da agricultura.
ser sustentável é poder desmatar mais a Amazônia. Ser sustentável é poder desmatar mais o Cerrado. Poluir mais as represas. Mais as represas. Ser sustentável é levar a indústria para dentro do Pantanal. Ou seja, a sustentabilidade no capitalismo, ela é totalmente diferente da sustentabilidade ambiental real, de preservação. Eu diria que ela é antagônica. É antagônica. Claro. Antagônica. Nós falamos de Mas virou moda e é bonito. Hoje você vê todo mundo falar em sustentabilidade. Agora, sustentabilidade do quê? Esse modelo sustenta o quê? A natura? Ou outras empresas que usam o meio ambiente para ganhar dinheiro e deixa o castanheiro, quando ele não consegue mais, ele fica doente, ele não tem nenhum tipo de ajuda. É a velha exploração que nós conhecemos, não é? Que saiu dos negros para o branco, porque aí você escravizava todo mundo por um salário e não mais pela cor, tá certo? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. A sociedade civil, eu acho que ela se desorganizou nessa transição dessas coisas. Quando o capitalismo reconhece a questão ambiental e começa a produzir organizações não governamentais ligadas a governos, ligadas a grupo econômico, que são as grandes ONGs, que têm orçamento assim, maior do que qualquer empresa, e ligada a pessoas importantes, né? A SOS Mata Atlântica é uma entidade muito séria, muito combativa, mas qual o fundo dela? Ela é diferente do Terra Viva. O Terra Viva é composto por uma militância real de ir até o bairro, de tentar resolver, de ficar indignado com o desmatamento, com a forma de degradação humana, ver um ser humano vivendo numa favela. Isso também é questão ambiental, isso também é socioambiental. Agora, por trás da SOS Mata Atlântica, nós temos a Klabin, né? E o que a Klabin faz? Papel. Então ela desmata grandes áreas de terra e diz que tem sustentabilidade porque ela mantém uma fundação que é a SOS Mata Atlântica. Então essa contradição que se criou nessa transição, em vez de amadurecermos a questão ambiental, né, e falar, olha, o negócio é sério, a vida no planeta está ameaçado, né? Não. Você azeitou muito com essas grandes mega ONGs e a sociedade civil pôs o pé no freio, aquelas pessoas mais sérias, e você vê que a militância está muito diminuta, retraída. Você chega nos fóruns, eu vou em alguns fóruns ambientais, a pessoa fala assim, aqui tem recurso para pegar? Mas você veio aqui para pegar recurso, está no lugar errado. Então não devia ter perdido tempo de ter vindo. Então virou apenas uma questão econômica. Tudo virou uma questão econômica somente, né? Então eu acho que a sociedade civil nesse momento precisa achar seu rumo. E o que eu posso dizer, a minha experiência é que só existe um rumo para não salvar o planeta, que ninguém conseguiria salvar o planeta. O planeta é uma reserva natural com tudo que a espécie humana e as outras espécies necessitam para viver bem. Vai depender da capacidade dos governantes e do movimento organizado da sociedade civil de pressionar esses governos e de apoiar um modelo que não seja esse capitalismo louco, selvagem. Você veja que uma pequena ilha teve uma crise, falou que não ia pagar os correntistas, derrubou a Bolsa de Valores do mundo todo, desacelerou a compra de alimentos na Bolsa Futura. Então é um sistema muito frágil, o capitalismo. Como ele está sozinho, ele está vivendo uma grande mentira, né? Que é aquilo da economia americana, superfaturamento, quando foram ver, os caras fecharam no vermelho. E quebrou a economia, que estão tentando se recuperar até hoje.
A Grécia vive em função do FMI e do aval da Comunidade Europeia de dar dinheiro para eles sobreviver, porque tem um modelo que não produz nada, né? Então, nós precisamos buscar um modelo de gestão do Estado capaz de respeitar os recursos naturais e de criar uma sustentabilidade dos recursos naturais real, baseada em deixar as florestas cumprir o seu papel, de deixar os cursos d'água cumprir o seu papel, tá certo? De deixar o cerrado cumprir o seu papel, de deixar o Pantanal, os grandes biomas do Pantanal, o bioma amazônico, ou seja, de cumprir o seu papel. Se buscarmos esse modelo, eu acho que vai ser um grande ganho para a humanidade. Agora, se não buscarmos, em alguns anos é uma catástrofe, porque hoje a ONU já não consegue suprir a fome na África. Hoje, nós estamos falando de daqui 50 anos, como a gente falava no nosso tempo de jovem lá atrás. Olha, daqui 30 anos o povo vai passar fome. Não, o povo africano hoje passa fome, morre de doenças, não chega remédio. A Ásia, daqui a alguns anos, pouquíssimos anos, a Índia deve passar a China em população, e nós estamos falando que a China tem um terço em pouquíssimos anos. Então está chegando aí. Pois é, e se ela passar a China, então nós teremos só na Ásia, a China tem 3 bilhões, você vai ter mais 3, são 6 bilhões de boca para comer, beber, se vestir. E tudo isso sai de uma única fonte, o planeta Terra. De uma única fonte de recurso, dessas matérias-primas, para alimentar, vestir e educar o homem, sai desse planeta. Então, não se trata de salvar nada, se trata de administrar o que temos para a espécie humana conseguir viver nesse planeta. Aí, voltando à questão dessa crise que tem na sociedade civil, você falou que haveria uma saída. A saída, eu estou entendendo que é quase natural, né? O próprio Maquiavel, eu não gostava de Maquiavel muitas coisas, para algumas coisas ele tinha coisas certas. Maquiavel dizia que quando a inteligência não resolvia, o caos resolvia. E não está nessa situação na sociedade civil. Aqui, quando entrevistamos a Fábio Vital, ele dizia de que o Estado tinha um comportamento com a sociedade civil que hoje já não tem. Ou seja, e lembrávamos o saudoso Fábio Seferra, que está vivo, mas não temos saudade dele, porque ele... Fábio é um grande amigo. Um grande amigo, que ele abria as portas, te chamava, ele até por telefone ele chamava a sociedade civil, ele mesmo chamava. Então existia sim, saudoso, porque foi embora o querido Mário Covas, que também foi um democrata, que abria as portas ao diálogo, à discussão e tudo. Não vamos a falar de questões políticas, vamos a falar das pessoas, porque não é um espaço para discutir questões políticas, mas é um espaço para lembrar as pessoas, e sim, é um espaço para falar de política pública, que não é política. Então, você como vê isso? Como vê esse vazio, essa separação? Porque praticamente, não sei onde está, dentro de los colegiados, da sociedade civil, onde estão aquelas reuniões que se faziam. Você se lembra que se enchia o auditório da secretaria, e era todos os meses, cada 2 meses? Onde está tudo aquilo? E por que não está mais? Então, você falou segundo a tua opinião. Então, você falou de política. A raiz disso, dessa desmobilização, desse vazio, está lá atrás, está em 89,
90, quando cai a União Soviética. Você tinha no mundo duas grandes correntes: o socialismo, o bloco socialista, que falava comunista, e o bloco capitalista. Então todas as pessoas de bem, todas as pessoas que ficavam indignados com injustiças, que ficavam indignados em ver a floresta ser derrubada, os rios serem poluídos. Então todas essas pessoas, elas naturalmente seguiam o instinto da esquerda, né? Então elas tinham um compromisso com a luta popular, de mobilizar mesmo, de visitar o amigo, de chamar o amigo e falar: escuta, você é meu amigo, vamos para a rua, vamos brigar por isso. E com isso você tinha uma resposta que a pessoa falava a verdade. Existe uma linha internacional de luta. Quando cai a União Soviética, parece que não, mas deixa órfão essas pessoas. E o Estado burguês se apropria muito rapidamente desse vácuo e começa a ocupar o espaço que é da sociedade civil. Mas não para resolver o problema, apenas para ocupar o espaço para que ninguém ocupe. Então cooptaram as lideranças foram para dentro das câmaras, viraram assessor de vereador, viraram assessor de deputado, viraram assessores de prefeito. Então hoje você fala em militância, não existe mais. Até os partidos de esquerda, o PCdoB, se quer uma pessoa militando na rua, tem que pagar. Tem que pagar. Não é mais um militante, ele não está ali porque ele acredita na causa. Ele está porque o cara pagou ele vai lá e pede voto. O PCdoB é o melhor, porque está ganhando. Mas se amanhã o PSDB pagar, ele também vai falar: o PSDB é o melhor, viu? Então você tem essa crise de identidade, mas a raiz está na queda da União Soviética. E nós temos hoje um mundo unipolar, comandado pelos Estados Unidos e os seus aliados da Europa e da Ásia. Então fica muito difícil. Eu não sei se retoma nesse modelo de militante. Eu acho que nós vamos ter que pensar numa militância muito mais do que vocês estão fazendo aqui hoje. Conexão ambiental. É um modelo de militância através das redes sociais, através da internet, através dos canais de TV fechado, que esquece Globo, esquece esse povo. Então, essas atividades e essa atitude de pessoas como vocês, de abrir um espaço desse tipo, tem um alcance militante muito maior do que uma reunião, uma sala dessa cheia de vizinhos para resolver um assunto. Então, isso que nós estamos conversando aqui hoje tem um alcance muito maior do que aquelas reuniões que a gente fazia. Na época era o que nós tínhamos, e respaldado por uma reserva ideológica. Hoje não existe ideologia, tá certo? Hoje não existe ideologia. A ideologia predominante, existe alguns resquícios, né? Alguns vivos, alguns nas trincheiras, né? Mas hoje a ideologia predominante hoje na juventude é o consumismo. É quem compra o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, faz a melhor viagem. Essa é a ideologia desse século. Uma coisa interessante, bem ao caso, a educação ambiental começou más forte na década del 90. Porque antes de la ECO 92 ya se estaba bien fuerte, bien implantada. Inclusive, no Estado, la ley era de la educación ambiental de 1991. Cuando você está falando isto, que é o último que você falou, de que o jovem de hoje era a criança daquela época. Sim. O jovem de hoje era a criança ou já um pouquinho mais crescido, adolescente. Não aprendeu nada com a educação ambiental, porque o consumo é um fator, como você mesmo falou, o planeta não suporta o consumo mais. Não. Então como fica isso? Aí está a pergunta, como fica isso?
tanta educação, tanto investimento, tantas leis, tantos programas, sobre tudo isso, e o consumo só aumenta, quer dizer que aumenta o resíduo, aumenta o esgotamento dos recursos naturais. O que aconteceu? Então, por que você vê que quando veio o neoliberalismo, na época do Fernando Henrique, um pouco antes dele, e ele obviamente foi um neoliberal, mas quando vem o neoliberalismo, a primeira coisa no Brasil que aconteceu foi tirar as matérias importantes da grade escolar. Tá certo? Limpou. Por quê? Porque quem conhece a história consegue ter uma leitura melhor. Então, assim, hoje a educação ambiental não é para resolver o problema, é para criar um jovem educado. Então, se falarmos aqui que a juventude não está mais educada, não joga muita coisa no chão, tá certo? Ela tem mais educação, isso seria mentira. Ela está mais educada, mas ela não está mais consciente. E está a grande diferença entre a educação e a consciência. Exato, você tem um ser educado, olha, não joga o papel no chão, olha, não joga a latinha ali no córrego. Isso é educação. Ter consciência daquilo já é outro patamar, é outra coisa. Isso nós não temos. Nós não temos uma juventude consciente, nós temos uma juventude mais educada. Tá certo? Perfeito. Bem, agora vamos àquele assunto que você começou a falar e eu não fui mal educado, mas queria deixá-lo para mais para frente. Conta a experiência daquele comitê e quando você foi presidente lá em 2001, que eu me lembro muito bem que as reuniões se faziam no Palácio das Indústrias e isso enchia. Não só no Palácio das Indústrias, no Palácio do Governo. Palácio do Governo, isso, estou falando por espaço. Tá. Por espaço, aquele grande espaço, sim, grande, imenso. E todos, na minha época, eu peguei uma época, quando eu fui eleito vice-presidente, a Marta foi eleita presidente do comitê. Sim. E o Mendes Tame, que na época era secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, secretário executivo. Eles não faltavam uma reunião, a pauta era feita com antecedência, a sociedade civil pautava suas demandas, o Estado pautava suas demandas e o governo pautava suas demandas, e você tinha da Polícia Militar ali na mesa, o representante, a Fiesp, os agricultores, você não tinha falta de ninguém, você tinha todos os representantes nas plenárias. Foi um ganho imenso. Desculpa, eu participei de algumas reuniões. Eram todos os representantes e muita mais gente. Estavam os militantes, as organizações. Sim, eu me lembro que havia funcionários, até funcionários de prefeitura, não ia só o representante da prefeitura. Não, havia 4, 5, 6 funcionários da prefeitura. Exato. Eu me lembro que eram reuniões de 100 pessoas. Eu vi plenárias de 100, 150 pessoas. Pois é, porque nessa época o comitê tinha uma importância muito grande. O que a gente falava virava política pública. O que a gente votava ali, deliberava ali, tinha poder deliberativo. Então, deliberava, o governo colocava isso em ação. Né? Durante a época que eu fui vice-presidente, eu pautei uma das coisas mais importantes desse país, que foi a criação da primeira agência de água do Brasil. Foi a Agência de Água do Alto Tietê. Né? Por que é importante? Porque a agência é o braço executivo do comitê. A agência que retém o recurso da cobrança do uso da água e de outras demandas, crimes ambientais, a ideia era essa. E a agência, os royalties, isso ia então fazer as obras, financiar obras e projetos de educação ambiental e tal. O que aconteceu? Depois da minha saída dessa...
2002, foi 2002. 2002 minha saída, fui eleito em 2001 e 2002. Depois da minha saída, e eu quando fui eleito, eu disse, olha, eu não vou ficar mais que um mandato, porque eu acho que se todo mundo fica um mandato, você tem uma rotatividade interessante, oxigena e você cria um exemplo de democracia. Não fui para a reeleição, não disputei. Aí quando não apresentei para o FEIDRO, porque naquele momento, se eu apresento um projeto do Terra Viva, seja ele de quanto fosse em recurso, eu aprovava, porque eu era o vice-presidente. Quem fazia as reuniões da sociedade civil era a vice-presidência, que convocava a sociedade civil naquele momento, tal. Só que o que acontece? O Terra Viva não apresentou nenhuma demanda para pegar, porque eu achava que não era ético, eu sendo vice-presidente do comitê, apresentar projeto para pegar recurso. Só que alguém, não sei quem, não posso acusar, mas alguém entendeu que aquele era um grande espaço para buscar recurso. E fizeram um grupo, ganharam o comitê e começaram a arrancar recursos do FEIDRO. Desculpa, você está falando então que a sociedade civil, nesse momento, depois de tua gestão, o objetivo não era a política pública de los recursos. Nada, não queriam mais discutir, tanto que esvaziou. Aquilo que você viu que era era um exemplo, vinha gente. Eu me lembro que veio gente uma época, até da França, uma comitiva para assistir uma reunião do comitê, porque como eu te falei, tinha da Polícia Militar Florestal ali sentada, Fiesp, Ciesp, as prefeituras, então ali se produzia política ambiental, política principalmente de recursos hídricos. Depois da minha gestão, alguém entendeu que era um grande espaço para ser ocupado para buscar recurso, e o comitê virou uma grande disputa, e eu até me afastei nesse momento, uma grande disputa em buscar recursos no FEIDRO, e eles negociavam entre eles, então um apoiava o teu projeto, o outro apoiava o projeto dele, e aí fecharam num grupo e todo o recurso do FEIDRO foi sendo tirado dessa forma, até que o próprio FEIDRO não aguentou e começou a criar barreiras para coibir. Foi a própria sociedade civil. Agora, sendo tripartite o comitê, composto por um terço da sociedade civil, um terço da prefeitura e um terço do Estado, os outros 2 terços, perante uma situação como essa, não agiram para... Nós estamos falando de que se esvaziou o comitê. Agiram, sabe de que forma? As prefeituras e o Estado agiu? Se uniu a esse grupo para aprovar seus projetos. Então eu tenho que entender, por lo que você me fala, que houve uma negociação tripartite. Exatamente, eles entraram num acordo tripartitamente. Dividiram o bolo em 3, e eles não eram contra os projetos desse grupo da sociedade civil, a sociedade civil não era contra a prefeitura X ou Y pegar aquele recurso, por si também não era contra o Estado. Então, o Estado, as prefeituras e a sociedade civil fizeram um grande grupo e ocuparam o comitê e destruíram o comitê. Quero te dizer isso aqui. O comitê de bacia hidrográfico do Alto Tietê e o subcomitê Billings aqui e os outros subcomitês estão destruídos. Destruídos quando se fala em participação real. Só quem tem interesse econômico está nesses comitês hoje. Bom, mas você não acha que isso se pode reverter? Que se possa reverter? Sim, se pode. Desde que a gente consiga entidades que pensem diferente, que queiram de fato discutir política pública e se organize novamente, tome as rédeas do comitê e coloque ele no eixo. Porque no momento ele está exatamente desse jeito. Quero perguntar, te pergunto isto, porque se está sabendo, está transcendendo,
de que existe interesse do Estado de reformular ou recriar, porque praticamente se está destruído, como você fala, haveria que fazer um novo. Porque alguém disse, para construir você muitas vezes necessita algo que te virgem, que não tenha nada, um solo, ou você tem que destruir o que está, e se está destruído, tirar tudo o cascalho que ficou e construir novo. Então, aparece uma iniciativa que neste momento você tem recebido com certeza, que até julho se estão os mandados que tinham vencido já no mês de março, que seria a eleição, até julho vão dar uma solução a uma nova eleição com novas características. Então, Camelo, para nossos telespectadores, que muitos deles são da sociedade civil. Nós somos assistidos por muitas organizações da sociedade civil, do Estado todo e do Brasil todo. Cuidado que isto se está assistindo no Brasil todo, inclusive de fora. Nós recebemos meios de fora do Brasil. A sociedade civil, então, teria que, segundo tua proposta, aqueles que estão fora de seus interesses mercantilistas, isso, que estão fora de se reorganizar, se reorganizar e partir para uma plataforma de reconstrução do sistema integrado de recursos hídricos, que inclusive reformar o FEHIDRO, as regras do FEHIDRO precisam de reforma. Os técnicos que analisam os projetos hoje precisam passar por uma reciclagem, porque muitas vezes você tem ali uma conivência, você tem ali um impedimento, né? Se impede um bom projeto em detrimento de um mau projeto, tá certo? Então, agora, por outro lado, só para finalizar, como é que nós estamos de tempo? Temos 2 minutos. 2 minutos. Então, para finalizar, eu quero dizer que existe no comitê, nesses comitês e nos subcomitês, gente muito boa, gente com compromisso com a política pública. Quando eu digo que está destruído e quando eu digo que está inviabilizado, são grupos organizados dentro desses comitês. E com certeza essas pessoas de bens não estão nesses grupos. Elas estão à margem. Mas estão ali, tentando salvar o comitê, tentando salvar o subcomitê. Ainda existe por conta dessas pessoas. Mas existe um grupo fechado que está com a rédea. E é esse grupo que nós temos que tirar. Se quiser reconstruir e reformular o sistema integrado de recursos hídricos. Muito bem. Eu acho que praticamente você está fazendo uma convocatória. Sem dúvida. Você está fazendo uma convocatória. A todas aquelas pessoas sérias que entendem que o comitê é um espaço importante de produção de política nesse país, tem que se reorganizar. E vamos organizar e atuar novamente no comitê. Precisaríamos também que se autoconvoque também o Estado e as prefeituras para que essa reconstrução aconteça e tenhamos essa questão, voltar às origens dos objetivos que tinha o comitê, que era discutir as políticas públicas dos recursos hídricos. Sim. Então, também o Estado, como as prefeituras, se tendrían que autoconvocar, porque não podemos convocar eles como sociedade civil, pero eles autoconvocar-se para isso. Eu acho que o Estado e os municípios, como são indicações do momento, cargo de confiança principalmente, ou pessoa de carreira que está numa secretaria afim, nós não temos que nos preocupar. Eu acho que a sociedade civil tem que se preocupar com a sociedade civil e tomar cuidado para não ser cooptada pelo Estado. Perfeito. Por favor, um recado naquela Câmara que você queira dar a quem quiser dar.
Não, eu só quero dizer aos ambientalistas que a luta continua, nós acreditamos numa política de proteção ambiental democrática, participativa, e que essa coisa volto a dizer, essa coisa da sustentabilidade tem que prestar muita atenção, porque tem muito ambientalista aplaudindo pessoas que falam em sustentabilidade. Não façam isso, porque a Monsanto, a maior produtora de grãos de semente, ela tem os transgênicos, e daqui a alguns anos, aquele agricultor que precisa plantar um pé de feijão não vai poder se não comprar da Monsanto, porque ela vai ter num cofre as sementes, patenteada dela. Então, assim, sustentabilidade é a luta real de defesa dos recursos naturais. Qualquer outra coisa não é sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade financeira dos grandes grupos. Quero agradecer o meu amigo Eduardo, figura histórica, volto a dizer, da luta mais nobre desse país, da luta social e ambiental, e agradecer o teu convite ao programa Conexão Ambiental. Essa é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa, que o terceiro setor possa continuar se mobilizando e levando sua mensagem à sociedade. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado às pessoas do programa aqui que estão trabalhando para que esse programa possa acontecer. Bom, muito obrigado por tua presença e por todos estes depoimentos que são de riquíssima importância. Eu aos telespectadores les deixo mais uma vez o recado que estamos aqui todas as sextas-feiras às 16h30 por esta emissora UpTV. Espero que vocês continuem com essa fidelidade e atraiam, como estamos percebendo, de que vocês estão recomendando a outros para assistir, para procurarmos e tudo isso. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês, um bom fim de semana.